A lei de Moisés, extinta por Jesus devido à sua fraqueza e inutilidade, é usada hoje pelo inimigo para afastar as pessoas de Deus. Fuja dela! Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. Deixe o teu like e compartilhe nossos vídeos com seus grupos de amigos. Se liberte e viva a graça e a verdade que vieram por Jesus Cristo. Quem compraria um sal que não salga? Ou uma lâmpada queimada? Nós precisamos frutificar em boas obras que edifiquem aos irmãos, para que eles deem glórias e graças a Deus. Graça e paz, meus amados irmãos, pessoas de Deus que pregam e vivem as verdades de Deus. E a palavra de Deus nos diz assim, no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 13. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para mais nada presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos os que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Louvemos e adoremos ao Senhor, que nos fez sal e luz, para que nós levemos sabor e vida para este mundo. Meu amado irmão, minha amada irmã, e esta palavra te faça viver em espírito e em verdade as leis e mandamentos de Deus. Meus amados irmãos em Jesus Cristo, qual o valor da arrogância, da prepotência e do autoritarismo que existe nas pessoas? Nenhum valor. Nada disso tem valor algum para Deus. Algumas pessoas se consideram os donos da verdade e da razão, e em plenas condições de empinar o peito e adotar ares de superioridade, de falar alto com as pessoas, de tentar convencer pelo grito, fazendo crer que são mais do que os outros. Porém, se são mais, são apenas mais carnais. Essa postura pode dar até a aparência de sabedoria, mas serve apenas para a satisfação da carne.
O tempo passa e nós vamos voando. Está escrito: esta vida é muito breve. E nós logo estaremos no nosso julgamento, todos diante do trono de Deus, para recebermos a nossa destinação final, conforme as coisas que pensamos, dizemos e fazemos nesta vida. E se as más atitudes e comportamentos são reprovados pelo Senhor nas pessoas do mundo, elas são inaceitáveis entre o povo de Deus. Todos sabemos que Jesus está voltando para resgatar a sua igreja. E a palavra de Deus nos esclarece que o julgamento irá se iniciar por nós, pela igreja do Senhor, pela casa de Deus. O que nos impele a nos aproximarmos cada vez mais da vontade do nosso Rei e Juiz. Se a falta de conhecimento é capaz de destruir civilizações inteiras, o fato de conhecermos a palavra de Deus e a ignorarmos é muito mais condenável pelo Senhor, porque significa uma traição a Deus. Porque quem conhece o amor de Deus não consegue abandoná-lo de forma consciente. O Senhor espera que o conheçamos através da sua palavra. Ele nos recomenda crescermos na sua graça e no seu conhecimento, e que o sigamos de verdade. Precisamos ser crentes evangélicos durante todo o tempo, e não apenas na congregação. Se negligenciamos a palavra de Deus, na verdade, estamos desprezando ao próprio Deus. E estamos pedindo que Ele se afaste de nós. A Bíblia nos diz que mesmo quando somos infiéis, Deus permanece fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Foi o que Paulo nos disse na sua segunda carta a Timóteo, inspirado naturalmente pelo Senhor. Mas precisamos entender que Paulo se refere a uma infidelidade ocasional e acidental, porque Deus compreende a imperfeição da nossa carne que não se converte. Mas é claro que isso não se aplica aos casos de infidelidade recidiva, repetitiva, que é, no fundo, obstinação. Deus disse ao povo de Israel, através do profeta Zacarias, que ele se irou fortemente pela rebeldia daquele povo. E lhes disse: tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós. Ora, se Deus se propõe a retornar àquele povo, é porque, mesmo contra a sua vontade, ele o havia abandonado. Porque se cansou de usar de misericórdia pela sucessiva reincidência. Então, os havia deixado soltos, sem a sua bênção, sem a sua proteção e livramento, mesmo sendo o povo por ele escolhido para o modelo da salvação. Uma das piores coisas que pode acontecer com o ser humano nesta vida é ficar afastado de Deus. Sem a proteção de Deus e sem Deus, nós não somos nada.
e estamos totalmente vulneráveis, susceptíveis aos ataques do maligno. No Salmo 91, cujo autor é desconhecido, mas se presume ser Moisés ou Davi, o salmista destaca o valor da proteção de Deus, da segurança e da confiança que temos no Senhor quando somos fiéis a Ele, por sermos fortalecidos e por recebermos livramento das ciladas do inimigo. O distanciamento de Deus nos enfraquece na esfera espiritual que nós não conseguimos ver. É algo difícil para o ímpio, mas é praticamente insuportável para um filho de Deus, porque nós, que somos do Senhor, somos o maior alvo do inimigo. Os do mundo já são dele. Jesus demonstrou isso na hora do seu sacrifício, quando, pendurado na cruz, perto da hora nona, à beira da sua morte, suportando o peso de todos os nossos pecados, ele exclamou: Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Nós sabemos que por uma fração de tempo, Jesus assumiu os nossos pecados. E como Deus não aceita o pecado, ele teve que se desconectar momentaneamente do Pai. E mesmo não sendo alvo das artimanhas do diabo, ele nos demonstrou o quanto é insuportável para um filho de Deus estar dissociado de Deus. O Espírito Santo do Senhor se afasta de nós quando nós estamos no pecado. Essas são coisas que todos temos plena obrigação de conhecer e respeitar, porque não foi sem propósito que o Senhor nos deixou isso por escrito. Mas existem pessoas que pregam uma coisa e vivem outra, e isso desagrada e muito a Deus, e causa vergonha ao povo de Deus quando a realidade dos fatos é revelada e desmente a narrativa. Deus não nos deixou narrativas, Ele não aceita narrativas, Ele nos deixou a sua palavra. É melhor que a valorizemos devidamente, vivendo no temor do Senhor, na obediência ao Senhor, porque esse sim é o princípio da sabedoria. 1 de Pedro 4:17. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E, se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Zacarias 1:2. O Senhor se irou fortemente contra vossos pais. Portanto, dize-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai-vos para mim. Diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós. Diz o Senhor dos Exércitos. Salmo 91:1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor:
Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Mateus 27, 46. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Provérbios 9, 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo, a prudência. Porque, por meu intermédio, se multiplicam os teus dias, e anos de vida se te aumentarão. Louvado seja o Senhor. O que você pensa de um pregador que não vive a verdade que prega? De uma pessoa que prega a palavra de Deus, mas que nos bastidores vive a palavra do mundo? E o que acontece quando você descobre que o teu pastor não é exatamente aquilo que ele tenta parecer ser? Você continua a confiar? Você continua a receber dele instruções e orações? É uma situação muito confusa para quem depositou a sua confiança em uma pessoa e descobriu que, na verdade, foi em outra pessoa. Precisamos tratar com muita seriedade as coisas de Deus. O Senhor não espera outra coisa da nossa parte. Mas a nossa trajetória evangélica tem nos demonstrado de tudo, de coisas que não gostaríamos de ver. Já vimos pastores que falam palavrões, que bebem bebidas fortes e o fazem abertamente em público, que xingam as pessoas no trânsito, mas que no final da semana comparecem à congregação para orar pelos fiéis, para impor a sua mão sobre as cabeças dos fiéis, possivelmente dos mesmos fiéis que eles amaldiçoaram durante a semana. Pastores que são uma pessoa na igreja, mas fora da igreja são outra. E alguns deles chegam em casa e espancam as suas mulheres. Na igreja estavam de mãos dadas. Obviamente, são pessoas que precisam se converter. Meus irmãos, estamos falando de pastores que deveriam ser o maior exemplo abaixo de Jesus, o maior exemplo aqui na terra para as ovelhas de Deus. Essas coisas são abominação para o Senhor, que é verdadeiro e que não aceita a mentira, a hipocrisia e a falsidade. A Bíblia nos diz que não há nada que esteja oculto que não venha a ser revelado. Então, um dia a máscara cai. E cai
meus irmãos, é pela mão de Deus. Pela mão do nosso Deus que não aceita o engano. Principalmente contra os seus filhos fiéis. No livro de Mateus, temos uma passagem muito interessante em que Jesus, através de uma parábola, demonstrando o rigor do julgamento de Deus para com a sua igreja, nos revela que os publicanos e as meretrizes entram no reino de Deus antes dos que se dizem filhos de Deus, mas que não cumprem com os mandamentos de Deus, que não fazem a vontade de Deus. Esclarecemos que os publicanos eram os cobradores de impostos do abominado governo romano, e as meretrizes são as que se prostituem. Jesus está nos dizendo que os publicanos e as meretrizes terão prioridade no processo de salvação sobre os falsos crentes, que são hipócritas e que não vivem o que pregam. O Senhor espera que nós sejamos sal e luz neste mundo. Isso é parte do nosso chamado. Foi para isso que nós viemos a este mundo. E é por isso que nós seremos julgados. Salmo 34, 13. Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem o engano. Aparta-te do mal e faze o bem. Procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Mateus 21, 28. Mas, que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: O primeiro. Disse-lhes Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. No trecho inicial que apresentamos, do livro de Mateus, capítulo 5, em que Jesus apresenta o seu conhecido Sermão da Montanha, temos no versículo 13 a palavra de Deus nos esclarecendo que esclarecendo o que o Senhor espera de nós nesta vida e qual a consequência de não sermos exatamente da forma como o Senhor deseja. Jesus nos diz que nós somos o sal da terra. E o sal é uma matéria usada para ressaltar, para destacar o sabor dos alimentos. Neste mundo dominado pelo maligno e pelo ódio, é evidente que Deus quer que nós sejamos diferentes dos ímpios, que nós estejamos no mundo, mas ausentes, que nós não sejamos contaminados pelo mundo. E que, pelo contrário, nós possamos impregnar o mundo com a mensagem do Evangelho, para que nós possamos levar sabor e esperança
para as pessoas, para que elas sintam prazer em fazer a vontade de Deus. E como é impossível salgar sem o sal, o que Jesus está dizendo, em síntese, é que nós somos a última esperança para as pessoas deste mundo. Vejam, quanta responsabilidade está sobre nós. Mas vejam também quanto poder. Jesus prossegue na sua palavra, dizendo que se o sal se tornar insípido, ou seja, sem a sua natural salinidade, ele não presta para mais nada, exceto para ser lançado fora e para ser pisado pelos homens. Essa mensagem de Jesus é muito profunda, porque indica que se não cumprirmos com a nossa missão de sermos embaixadores de Deus neste mundo e de sermos exemplo para as pessoas do mundo, o mundo não nos respeita. Pelo contrário, o mundo nos rejeita e nos pisa. Mateus 5:13. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para mais nada presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Nos versículos 14 a 15, Jesus prossegue no seu exemplo, usando dessa vez uma outra metáfora, dizendo que nós somos a luz do mundo, reforçando mais uma vez que nesse mundo dominado pelas trevas, nós temos o dever de nos destacar pela nossa conduta e pela nossa mensagem, que é a mensagem de Deus. Nós temos que ser Bíblias vivas para, com as nossas atitudes e comportamentos, darmos testemunho ao mundo do amor de Deus. Notem que Jesus não está nos exigindo nada do que ele próprio não tenha feito na sua passagem física pela terra. E mais uma vez, esse trecho nos indica que, sem nós, o mundo prosseguiria nas mais profundas trevas, a caminho do abismo, a caminho da condenação. A continuação, Jesus nos diz que não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, enfatizando que nós não podemos nos furtar e nos esconder, já que temos que ser o exemplo. Nós temos que nos expor. Precisamos brilhar diante do mundo, porque as pessoas, mesmo sem o saber, precisam de nós e de Deus. Elas precisam da mensagem de Deus que nós temos. E Jesus prossegue reafirmando que nós temos que estar à vista de todos. E precisamos, para isso, ter uma conduta exemplar, uma conduta e uma postura digna dos santos, para que realmente sejamos sal e luz e um bom exemplo para este mundo. Mateus 5:14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte.
nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. No versículo 16, que encerra o nosso trecho inicial, Jesus mais uma vez nos recomenda que nós iluminemos o mundo, que nós tenhamos as nossas vidas expostas diante de todos, para que as pessoas vejam as nossas boas obras e deem glórias a Deus. Isso é muito sério, meus irmãos. Jesus está nos dizendo que nós temos que dar bom testemunho da nossa atitude e do nosso comportamento para as pessoas do mundo. Que nós temos que pôr a mão no arado e não olhar mais para trás. Nós temos que nos desconectarmos definitivamente dos valores do mundo. E isso requer que nós sejamos autênticos, verdadeiros, sem máculas, sem rugas e sem defeitos, para que as pessoas que estão no mundo, mas que são de Deus, decidam nos imitar pela glória de Deus que eles irão ver em nós. Ora, se somos pessoas de fé, se cremos em Deus, não temos problema algum em abrir para o mundo os nossos corações e as nossas boas obras. Na sua carta aos Efésios, o apóstolo Paulo nos esclarece que nós fomos criados em Jesus, que nós nascemos de novo com Jesus para realizarmos as boas obras que Deus já de antemão nos preparou. No livro de Apocalipse, no trecho que apresentaremos na sequência, está escrito que entre outras categorias de pessoas, vejam bem, os tímidos, que são os que não têm a coragem de falar de Deus, os incrédulos, os abomináveis e os mentirosos, estão destinados à segunda morte, que é a morte eterna, no lago de fogo e enxofre. Ou seja, que essas categorias de pessoas não alcançarão a salvação eterna. Mateus 5:16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Lucas 9:62. E Jesus lhes disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Efésios 2:10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Apocalipse 21:8. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicadores e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é
a segunda morte. A boca fala do que o coração está cheio. Isso está escrito e é uma verdade de Deus. De que adianta pregarmos que de uma mesma fonte não pode jorrar água doce e água amargosa? E que de toda palavra ociosa nós teremos que prestar contas no dia do juízo final? E que não haja em nós torpezas? E que os devassos e os impuros não herdarão o reino de Deus? Se nós temos uma conduta bíblica na congregação, mas cruzando as portas da igreja, nós somos outra pessoa. É preocupante que um homem de Deus, em especial um pastor, possa falar palavrões, que possa usar palavras de tão baixo calão para se comunicar, numa conduta que chega a chocar até mesmo aos ímpios. Isso causa escândalo, abala a confiança dos justos e confunde e mina a fé dos fiéis. E faz com que toda a igreja passe a ser pisada pelos ímpios. Todos sabemos que tanto o inimigo quanto os seus seguidores estão durante todo o tempo à procura de brechas nas nossas condutas para nos acusar diante de Deus, para denegrir a nossa imagem. E em qualquer lugar, nós temos que ser o exemplo. E no meio evangélico, ocorrências como essa tornam cada vez mais difícil a missão de trazermos pessoas para Deus. Porque o mundo, meus irmãos, não diferencia entre pastores e pastores, entre justos e justos. Eles simplesmente generalizam e dizem que os que são de Deus são iguais aos que são do mundo, que nós somos um pouco mais do mesmo. E o problema é que se vivemos como os do mundo, nós não temos forma de desmenti-los. Mateus 12, 34. Raça de víboras, como podeis vós dizer coisas boas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Tiago 3, 10. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Efésios 5,
13. Mas a prostituição e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos, nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso ou impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. É melhor darmos atenção à palavra de Deus, às advertências de Deus, aos alertas que Deus nos dá. Um verdadeiro líder não precisa alardear a sua liderança. Liderar é um ato de grande responsabilidade. Muitos pensam que liderar significa mandar nos outros, ser dominador e se considerar mais importante. Porém, se equivocam. Notem bem, liderar é conduzir, ensinar e preparar as pessoas. Para liderar, precisamos ter amor pelos próximos. Todos sempre estamos subordinados a alguém. E um bom líder precisa estar sujeito ao grande líder, que é Jesus. Precisa obedecê-lo e seguir o seu exemplo. Um líder não grita. Não. Ele se impõe pela sua personalidade e pela sua presença. Um verdadeiro líder não o é por nomeação, por ordenação, mas por um dom natural. Ele não precisa se exasperar para se impor. É algo que ocorre naturalmente. Ele é um exemplo e precisa ser um bom exemplo para que as pessoas o respeitem, para que as pessoas o aceitem como líder e o imitem. Mas, se um líder procede de forma destemperada, como as pessoas do mundo, ele nega a presença de Deus. Ele se afasta dos caminhos de Deus. Ele perde a sua salinidade e se torna sal insípido e lâmpada queimada, incapaz de iluminar. E ele está pedindo para ser pisado pelo mundo. Portanto, quem se intitula líder e tenta se impor aos gritos, nega também a sua liderança. Um pastor que fala a Deus aos gritos, nega a sua submissão ao Senhor. E termina por ser um mau pastor e um mau exemplo para as ovelhas de Deus. O nosso mandamento é para nós amarmos e honrarmos a Deus, e não para gritarmos com Deus. Por outro lado, como temos que amar aos nossos próximos, a nossa comunicação precisa ser moderada,
temperada com sal. Nós temos que abençoar e não que assustar. Nós não temos que pressionar ou amaldiçoar as pessoas. Nós não temos que assediar a ninguém. Nós temos o Espírito Santo de Deus. E a palavra de Deus nos diz que o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão e temperança. Um verdadeiro líder não se julga superior e não faz ameaças. Ele transborda em amor, como um representante de Deus. E é com o amor que ele cativa as pessoas. Hebreus 13, 7. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. 2 de Timóteo 2, 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. 1 de Pedro 5, 1. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar, apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Não é possível que alguém pregue a palavra de Deus e em seguida pregue palavras de baixo calão. Isso não existe na Bíblia e constrange a igreja, porque é coisa do mundo, não é de Deus. Quando alguém se expressa dessa maneira, macula a imagem da igreja do Senhor, mancha a imagem de Deus, dá mau exemplo e até o ímpio se surpreende. É um escândalo. Ao proceder assim, essa pessoa revela que está envolvida com coisas que não são de Deus. São coisas do mundo que extrapolam o nosso dever, o nosso chamado e a nossa responsabilidade. O nosso chamado é para pregarmos a palavra de Deus, para realizarmos boas obras e para darmos testemunho do poder de Deus nas nossas vidas.
Essa deve ser a nossa dedicação integral. Mas o que temos visto são várias intercorrências que entristecem o coração de Deus, principalmente de pastores deixando Jesus para trás, numa gaveta, deixando de lado o seu chamado e se envolvendo com política, com a suja política mundana, deixando a Jesus para pregar políticos, como se nós dependêssemos das coisas do mundo. Se nós somos de Deus, a nossa dependência tem que ser de Jesus. De Jesus apenas. Nós não precisamos de mais nada e nem de mais ninguém. Nas últimas eleições, Deus envergonhou a todos os pastores que pregavam candidatos ao invés de Jesus e que exigiam que a igreja votasse nos seus candidatos, coisa que Deus jamais nos ordenou. E Deus, demonstrando o seu poder, derrotou a todos de uma só vez. Mas muitos ainda não aprenderam e continuam a pregar candidatos de forma explícita ou implícita. E o pior, candidatos de índole questionável. E isso afeta o desempenho da igreja em geral, porque as pessoas comparecem aos cultos para aprender as coisas de Deus e não as coisas do mundo. E assim como Jesus baniu do templo os cambistas que exploravam as pessoas atendendo a seus interesses pessoais, ele não vai permitir que ninguém transforme o altar da sua igreja em palanque político. Deus não é Deus de confusão. E disse Jesus: a minha casa é casa de oração. Mateus 16, 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Meus irmãos, quem primeiro tem que crer em Deus e nas coisas de Deus somos nós. Se nós não cremos, se nós demonstramos com nossos comportamentos que não cremos, como podemos requerer que os do mundo creiam? Lucas 19, 45. E entrando no templo, começou a expulsar todos os que nele vendiam e compravam, dizendo-lhes: está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós fizestes dela covil de salteadores. Este é o tipo de mensagem que nós não gostamos de pregar. Mas nós não podemos nos calar, Deus não nos permite nos calarmos diante da necessidade de levar esclarecimento ao povo de Deus, devido a um inevitável sentimento misto de decepção, preocupação e vergonha. Sentimento esse reinante entre o povo de Deus, indicando que o inimigo e o mundo
invadiram a igreja. Deus não mudou e não irá mudar. Ele é o mesmo e não muda. Hipocrisia e dupla personalidade não são aceitos por Ele. Esse não é o padrão da igreja. Nós, Igreja de Deus, tanto pastores quanto ovelhas, precisamos ser autênticos filhos de Deus, resistindo às tentações com a fé que é um dom que o próprio Deus nos concede, seguindo sempre o exemplo de Jesus, sem nos contaminarmos com as coisas do mundo. Não existe em toda a Bíblia qualquer registro de Deus ou de Jesus usando palavrões ou gritando com as pessoas, ou as acusando e amaldiçoando. O acusador, nós sabemos quem é, e isso revela a existência de sal insípido e de lâmpada queimada dentro da igreja. É muito difícil crer que uma pessoa que possua em si o Espírito Santo de Deus possa se expressar, meus irmãos, de forma tão vulgar, tão grosseira e grotesca, pior do que muitas pessoas do mundo, negando a imagem, a semelhança e a palavra do Deus que nos diz: sede santos, porque eu sou santo. A máxima usada pelo mundo de faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, não é bíblica e não se aplica ao contexto bíblico. Nós temos que seguir as ordens de Deus. Notem que nós não condenamos a ninguém. O nosso objetivo é alertar as ovelhas do Senhor. Quem se condena são essas próprias pessoas. Mas as ovelhas do Senhor precisam ser pastoreadas e ensinadas com a verdade. É importante que cada um de nós se analise e vejam bem a quem estão seguindo, se a Jesus ou a algum outro espírito, para não errarem. Paulo nos deixou dito que se alguém pregar um evangelho diferente daquele que ele nos deixou registrado nas suas epístolas, que é o evangelho da graça, que seja anátema, que seja maldito. E nós compreendemos que a igreja do Senhor está necessitando e muito de oração, e não apenas de orar pelos outros e pelo mundo, mas de orar por ela própria. Porque situações como a que estamos tratando nesta mensagem não provém do Espírito Santo de Deus. São o mundo e o inimigo dentro da igreja. Nenhum filho de Deus tem permissão para, fora da igreja, adotar uma postura distante das leis de Deus. E tudo o que as pessoas fazem em oculto, em algum momento será revelado em público. Está escrito. E a palavra de Deus, mais uma vez, está se cumprindo.
Nós não condenamos a ninguém. Isso é prerrogativa do Senhor. Mas nós criticamos, sim, atitudes. Como Paulo fez com Pedro, diante de todos, ao compreender que Pedro estava agindo com hipocrisia, numa atitude repreensível. E como a dissimulação de Pedro foi feita em público, diante de todos, a repreensão de Paulo também foi em público, para que todos compreendessem que aquela atitude não era aprovada por Deus, não era o padrão da igreja. E nós dizemos agora a todas as ovelhas do Senhor: esse padrão não é o padrão da igreja, não é exemplo para nós. Nós precisamos viver em santidade, em espírito e em verdade, a vontade de Deus. A palavra de Deus é verdadeira. Deus não mente. Se nós nos tornamos sal insípido, fatalmente nós seremos pisados pelas pessoas do mundo. E pior do que isso, nós seremos condenados pelo Senhor. Graças e glórias ao nosso bom Deus, que vive e que reina para todo o sempre. E aqui fica o nosso convite a vocês, irmãos, pessoas de Deus, para que venham fazer parte do grupo dos salvos pela graça. Filie-se ao nosso canal. Use o botão inscrever-se aqui embaixo, ou o link que está na descrição do canal e na descrição do vídeo. Se inscreva e ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. Você que tem sido abençoado com as nossas mensagens e ensinamentos, se sentir no coração o desejo de ajudar a manter esta nossa obra em prol das verdades de Deus, isso provém do Senhor. Não resista a Deus. Faça uma doação por Pix se você está no Brasil, ou pelo PayPal se você estiver no exterior. Veja a orientação também na descrição da mensagem ou na descrição do canal. E certamente você também vai querer assistir alguma das mensagens que iremos sugerir ao final. Sinta-se à vontade entre as mais de 480 mensagens em vídeo publicadas. Fique conosco, viva as verdades de Deus, fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.